Top 10 fundos imobiliários para 2024, baratos e que pagam rendimentos todos os meses. Se o seu objetivo é construir uma renda passiva, ou seja, ter uma renda ali todos os meses sem ter que trabalhar por aquele dinheiro, a melhor opção para você é os fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 fundos imobiliários que têm um valor ali um pouco mais baixo para quem quer começar a investir com pouco dinheiro em 2024. Muitas pessoas acham que para investir em fundos imobiliários precisa de muito dinheiro, tipo 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, e não tem nada disso. Eu fiz uma tabela com 10 fundos imobiliários que tem o valor das suas cotas, girando em torno ali de 10 reais. Então, se você é uma pessoa que pretende investir em 2024, esse vídeo aqui vai te dar uma ótima base de estudos para que você finalmente comece a investir. E lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento, é um material de estudo para que você estude, analise e tome suas próprias decisões. Então tá aqui a nossa tabela e lembrando que eu coloquei aqui as informações mais importantes que você deve analisar quando for escolher um fundo para investir. Então presta atenção porque com essas informações aqui, com esse vídeo, você vai conseguir analisar qualquer fundo e ver se ele vale a pena ou não. E o primeiro deles é o CPT S11. Ele é um fundo do tipo de papel. O preço dele, ou seja, o valor da cota, é de R$ 7,85, ou seja, com R$ 7,85 você já compra uma cota desse fundo. O último aluguel pago por ele foi de 5 centavos, ou seja, se você tiver uma cota desse fundo, você vai receber todo mês 5 centavos de rendimento, de dividendo. O dividend yield dele é de 11,48%, então isso aqui é quanto ele rende por mês. A liquidez dele é de 11 milhões, isso é uma informação importante porque a partir dela você tem uma noção ali de quanto de negociação de compra e venda esse fundo tem diariamente. Ou seja, quanto maior a liquidez, mais pessoas interessadas nesse fundo, mais pessoas comprando e vendendo esse fundo, então não tem risco de você, por exemplo, comprar esse fundo, depois querer vender e não conseguir vender. E o P/VP é um indicador do mercado financeiro que permite avaliar o preço da ação do ativo em relação ao valor patrimonial líquido da empresa. Se o P/VP está acima de 1, isso significa que o mercado está pagando por esse fundo mais do que ele realmente vale. Por isso que todos os fundos que eu trouxe aqui, eles estão com P/VP entre 0,85 e 1,15 para não correr o risco da gente comprar um fundo que esteja ou muito barato ou muito caro, muito acima do valor. Então, no caso aqui do CTPS11, o P/VP dele está 0,88, então isso significa que ele está barato, está em promoção. O nosso próximo fundo é o XPSF11, ele é um fundo do tipo FOFs, ou seja, é um fundo que investe em outros fundos. O valor da cota dele está de R$ 8,00, então com R$ 8,00 você compra uma cota desse fundo. O último aluguel pago por ele foi de 8 centavos, então se você tivesse uma cota desse fundo, você receberia 8 centavos no mês. O dividend yield dele de 11,44%, então ele vai render isso aqui por mês, 11,44%. A liquidez dele é de 580 mil, o P/VP de 0,91 e o patrimônio líquido de 380 milhões. O nosso próximo fundo aqui é o KISU11, é um fundo do tipo FOFs, também investe em outros fundos. O preço dele está de 8,43, R$ 8,43 a cota. O último aluguel foi de 8 centavos também. O dividend yield dele 10,66%, a liquidez 714 mil. O P/VP dele é de 0,92 e o patrimônio líquido de 403 milhões. O nosso próximo fundo é o VGIA11, é um fundo do tipo FIAGRO. O preço dele, a cota, R$ 9,13. O último aluguel dele foi de 12 centavos. O dividend yield dele é de 17,92%. A liquidez, 3,8 milhões. O P/VP dele é de 0,96, está se aproximando de 1, e o patrimônio líquido é de 821 milhões. Nosso próximo fundo é o GALG11, é um fundo do tipo tijolo, preço dele por cota R$ 9,26, o último aluguel pago foi de 8 centavos, o dividend yield dele é de 10%, 10,67%, a liquidez é de 981,9 mil, o P/VP dele é de 1,01, já passou de 1, Patrimônio líquido de 525,6 milhões. O próximo fundo, fundo de número 6, o VGHF11, é um fundo do tipo papel. O preço dele por cota é de R$ 9,48. O último aluguel pago por ele foi de 10 centavos. O dividend yield dele é de 13,47%. A liquidez é de 3,2 milhões.
o P/VP dele é de 1,1 também, e o patrimônio líquido 876,2 milhões. O próximo fundo, o CPTR11, é um fundo do tipo Fiagro. O preço dele por ação, né, a cota, é R$ 9,49. O último aluguel pago por ele, 10 centavos. O dividend yield, 17,6%. A liquidez é de 1,4 milhões. O P/VP dele é de 0,97 e o patrimônio líquido de 404,4 milhões. Nosso próximo fundo é o VGIR11. É um fundo do tipo papel. O preço por cota, R$ 9,65. O último aluguel pago por ele, de 12 centavos. O dividend yield, 15,35%. A liquidez, 4,3 milhões. O P/VP de 1, exatamente 1, o patrimônio líquido de 994,8 milhões. Nosso próximo fundo é o BTCI11. É um fundo do tipo papel. O preço dele por cota, R$ 9,76. O último aluguel pago foi de 10 centavos. O dividend yield dele é de 12,71%. A liquidez de 2,3 milhões. O P/VP dele, 0,97 e o patrimônio líquido é de 1 bilhão. Para fechar aqui, o nosso último fundo é o MXRF11, um dos fundos mais populares, né? O que tem o maior número de cotistas. Quando você abre um aplicativo de investimento, com certeza ele vai aparecer como opção, né? Como um dos mais populares. O tipo dele é papel, o preço por cota, R$ 10,80. O último aluguel pago por ele foi de 11 centavos. O dividend yield dele é de 12,31%. A liquidez dele aqui, ó, 11,1 milhões, né? Por ser um fundo muito popular, com maior número de cotistas, então ele é muito negociado diariamente, né? Muitas pessoas compram, muitas pessoas vendem ele todos os dias. O P/VP dele tá 1,09, então não tá nem barato nem caro, né? Tá ali, né, segurando. E o patrimônio líquido dele é de 2,6 bilhões. Então eu te mostrei aqui os 10 fundos imobiliários com preço da cota em torno de R$10. Na verdade, você viu aí que a maioria custa menos de R$10, inclusive. E lembrando que nenhum fundo, na verdade, nenhum investimento deve ser avaliado olhando apenas para um indicador ali de forma isolada, né? Como, por exemplo, o dividend yield ou então o preço da cota. São várias informações e pontos importantes que você precisa analisar antes de investir naquele fundo. Então estude, faça suas pesquisas, faça suas análises e encontre o melhor fundo para você. Se ficou qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, deixa no comentário aí que eu vou tentar ajudar, tá certo? Se inscreva no canal, deixa o like, um abraço e valeu!